Olá, eu sou Kênia Cunha, psicóloga do Dislexia Piauí, e trago um tema para esse simpósio de adaptação de provas em alunos com dislexia. Por que falar desse tema? Porque sabemos quão estigmatizado e quão difícil é a um educador fazer uma adaptação. Muitas vezes por falta de conhecimento do próprio transtorno e outras vezes por não saber que técnicas, de que forma fazer essa adaptação. Adaptar é baixar o nível para aquele aluno, né? Adaptar é eu simplificar algo. Como que acontece essa adaptação? Né? Lembrar que isso é um direito da criança com transtorno de aprendizagem. Então, você não, digamos assim, não está fazendo um favor, mas está simplesmente contribuindo para o processo eficaz da aprendizagem daquele aluno. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala em adaptação, é levar em conta o ingresso daquele aluno na escola. Por quê? Porque uma vez diagnosticado com transtorno de aprendizagem, a escola deve fazer uma reunião inicial com o pai, com os pais da criança, inclusive com ela. Porque muitas vezes aquela criança ela já sabe até lidar com a sua dificuldade. Ela já desenvolveu até estratégias durante o seu contexto diário de como lidar com essa automação da escrita, com a leitura, que técnicas, que manejo ela tem com ela mesma. Então, enquanto educador, é importante você conhecer, buscar essas informações com o aluno, porque acontece que a gente desenvolve muitas técnicas achando que vai dar certo, que é o ideal para aquele aluno, e quando você apresenta, não é compatível, porque aquele aluno não aprende daquela forma, ele aprende de uma outra forma. Então, ingressou na escola, viu que aquele aluno realmente foi diagnosticado com o transtorno, é ter esse momento de informação com o pai, com a mãe, com o próprio aluno, inclusive levar em conta os laudos que ele já tem, relatórios, porque alguns já têm acompanhamento psicológico, fonoaudiológico, neurológico, e é importante você tomar posse desses conceitos, né, de conhecer toda essa história de vida daquele aluno. Após o ingresso, lembrar que capacidade cognitiva do aluno com dislexia não tem nada a ver com deficiência intelectual. Às vezes a pessoa acha que porque ele tem dislexia, ele está abaixo da média, né? Ou então ele não tem uma capacidade cognitiva para chegar em um determinado nível. E é importante saber que muitas vezes esse nível intelectual é até acima da média dele, né? Então não é o transtorno que faz com que ele não aprenda, que ele não desenvolva, mas sim os métodos pedagógicos utilizados. Será que eles estão adequados àquele aluno? A forma que você está ensinando, ele está aprendendo? Então, tudo isso é importante refletir, rever, ressignificar, porque nós sabemos, enquanto educador, eu também sou educadora, e a gente já tem os nossos manejos, né? Algumas formas de lidar, pensamentos muitas vezes inflexíveis, e é importante a gente estar adquirir uma flexibilidade diante a isso e estar a todo momento ressignificando o nosso ponto de vista acerca da aprendizagem, né? Para que a gente consiga intervir de forma mais efetiva na vida daquele aluno. Então, assim, quando a gente fala em adaptação, vamos falar especificamente de avaliação escolar, né? Não necessariamente só a avaliação, porque a gente tem atividade de classe, atividade de casa, né? São várias, como que eu diria, adaptações que devem ser feitas. Mas eu vou focar aqui inicialmente falando da adaptação no período de avaliação escolar. Existem duas pessoas que podem contribuir bastante, que é o ledor e o transcritor. Né? Quando eu digo contribuir, por quê? Porque o ledor, muitas vezes, ele é um profissional que, se necessário, ele pode ler as questões de prova para aquele aluno. Sempre eu vou ter que ter um ledor, Kênia? Não necessariamente, vai depender muito da especificidade daquele aluno. Mas se ele precisar ter, não relute, permita que tenha alguém auxiliando nesse processo. E lembrando que não é um ledor a vida toda, né? Durante todo o ano. À medida que você vai tendo aquela pessoa, você pode ir espaçando, colocando numa determinada prova, o professor lê uma questão, na outra
dispõe para o aluno, você vai mesclando até ele adquirir uma autonomia, até ele criar uma estratégia, né? Bem como o transcritor. Às vezes tem uma prova de redação, o aluno sabe o conteúdo, mas descrever para ele é muito confuso, é muito complicado. Então é importante ter esse profissional que vai auxiliar na escrita desse aluno, nos registros dele. Um maior tempo de prova, e isso geralmente acontece, né? Uma das adaptações que a gente mais observa nas escolas é o tempo. Geralmente a gente sugere 25% diante do valor que a carga horária que é proposta. Uso de calculador e computador, né? Inclusive o Felipe Ponce falou cedinho sobre isso. E assim, pessoas que têm descalculia, é importante o uso de ferramentas para calcular, como a calculadora, como se fosse um apoio durante a prova. Não é aquela calculadora que vai medir o conhecimento, né? O que deve ser valorizado é o raciocínio envolvido na questão. Se eu sei que muitas vezes aquele aluno, ao invés de multiplicar 4 vezes 4, 16, ele vai somar, né? Coloca 8 o resultado. Se eu tenho uma expressão numérica e eu tenho todo um raciocínio do que eu faço primeiro, depois, e lá nas operações, multiplicações, eu tenho esse erro, isso, quando a gente faz avaliação, não está relacionado à falta de aquisição do conhecimento. Ele adquiriu o conhecimento, ele tem um raciocínio e ele errou lá na multiplicação ou soma. Então, se isso é uma dificuldade que ele tem, por que não permitir o uso da calculadora, né? Que a gente já está percebendo que até no Enem e outros concursos já está sendo flexibilizado, já está tendo esse olhar, né, do uso da calculadora. E aqui eu disponho para vocês, quando a gente falou do tempo anteriormente, ampliar esse olhar em relação ao tempo. Tempo não é só durante a avaliação, né? Mas é o tempo na atividade escolar, no dia a dia, no tempo de entrega ao educador, no livro da biblioteca, que ele venha pegar esse livro, um empréstimo, geralmente são 2 dias, coloca dia a mais para ele. E bem como, que eu acho extremamente importante, é a questão dos intervalos. Principalmente se essa criança tem autismo e dislexia. Por quê? Porque às vezes aquele tempo todo em sala de aula, né, ele precisa sair daquele ambiente, às vezes dar uma volta ali no pátio. É o momento que ele se reorganiza e volta novamente para o ambiente de sala de aula. Então, dar esse intervalo entre uma atividade e outra para ele é importante para essa reorganização interna deste aluno. E apresentar conteúdo? A gente falou do tempo e da apresentação de conteúdo. Então, como que eu vou apresentar isso? Esse material para os alunos com dislexia, ele tem que ser diferente da forma tradicional, né, que é utilizada. Incluir essas mudanças, tanto na forma e como eu vou organizar esse conteúdo. Kênia, mas como assim, tradicional? Né? Como é que é? Que forma diferente é essa? Apresentar instruções, por exemplo, oralmente para aquele aluno, né? Não simplesmente entregar uma avaliação, mas você tentar ler com ele, passo a passo. Por quê? Porque eles têm dificuldade de guardar muitos dados, né? Então, ele vai pausadamente, dentro de uma ordem. Diminuir também aquela ideia da letra cursiva como pergunta, pedindo que a criança emita a resposta, né? Tradicionalmente, quando a gente coloca no frente e verso da folha, usar indicadores visuais também, como desenhos, esquemas, e isso de preferência de forma colorida, porque o preto e branco dificulta muito a percepção. Cores é algo assim fantástico para o aluno com dislexia, ele lidar muito bem com cores, né? Então, apresentar o conteúdo de modo que favoreça, que esteja relacionado às peculiaridades do transtorno é extremamente importante. E a gente muitas vezes encontra resistência, né? Ah, não, Kênia, mas a escola me cobra isso, o currículo é assim, eu já estou acostumada com esse método e vou fazer assim, né? E aí você compromete a criança que tem a dislexia nesse aspecto.
E a Disclínica lá de Portugal, por exemplo, eles têm um material muito bom que propõe diversas técnicas e formas de adaptar provas, né? Então eu selecionei alguns e compartilho agora com vocês aqui. Primeiro, perguntas de gramática. É muito comum você querer pedir regras, né? Por que que eu acentuo determinada palavra? Só que a gramática, ela pratica-se e essa é a melhor resposta. Então, assim, não é que eu vou querer que ele me exija por que determinada crase é numa circunstância X ou Y, não. Ele simplesmente usou de forma adequada, aplicou aquele conceito de forma adequada, então eu atingi o meu objetivo. Né? Eu não vou querer que explique o porquê eu estou usando aquela pontuação. E isso é algo que a gente percebe que facilita bastante, é uma adaptação sem perca de objetivo. Evitar misturar letras com números e muitas vezes até numa imagem cuja resposta depende dessas letras e número. Aquilo que eu falei lá no comecinho do simpósio. Às vezes você junta letras, números e imagem e a resposta ela está relacionada aos 3 campos visuais. Imagina só o quanto para ele é difícil, né? Ele ter que lidar com letras, com números e imagem. Então, o todo é uma inabilidade que o disléxico tem. Então, vamos tentar dividir por partes, que isso facilita também, né? Uma dica aí. Muitas pessoas gostam de utilizar os números romanos também. O número romano não é um número que é o usual, que é habitual. Né? Então, por que não usar os números que são mais habituais pelaquela criança? Né? Então, evitar usar os números romanos em atividades, bem como apresentar a prova apenas de frente, evitando o verso da folha. Sempre que possível, associar imagens à questão. Às vezes o aluno ele não entende bem o que a questão está querendo dizer, mas quando ele olha para a imagem, ele faz ele agrega aquela informação e consegue dar uma resposta ao meio. Então, quando possível, associe a questão à imagem. E quando tiver essa imagem, elas devem estar posicionadas do lado esquerdo. Né? A gente percebe quão se torna mais fácil o olhar no esquerdo, independente de lateralidade, porque quando eu abro a minha página, né, da atividade, um jornal, a gente costuma dizer até, para onde é que vai o olho? Eu olho aqui nesse lado ou desse da informação. Então, assim, figura do lado esquerdo facilita também. Produção textual, isso que eu acho fantástico, gente, a lista com palavras. E é tão interessante que quando eu lido com pacientes que têm dislexia, né, na hora de produzir um texto, eles não sabem muitas vezes nem por onde começar. Tipo, a gente dá um tema, poluição do ar, e pede que o paciente desenvolva um texto. Quando eu vou com uma lista com 10 palavras, não é artigo, não é adjetivo, não, palavras-chave, né? Tipo lixo, poluição, meio ambiente, chuvas, temporais, né? Quando eu vou colocando 10 palavras, por exemplo, ele lê a palavra, ele consegue iniciar o texto, né? Consegue produzir. Isso são o que a gente chama de pistas visuais e tem um efeito muito positivo para esse aluno. Eu coloquei aqui até uns exemplos, olha só. O vermelhinho, que geralmente é feito, o azul é o que a gente sugere, né? Então, você observa que entre uma questão e outra, qual é a diferença? No azul, na imagem abaixo, já está mais objetiva a pergunta. Ali, quando ele fala, os alunos do 3º ano venderam um conjunto de rifas para uma campanha da escola, né? Precisam de ir fazer uma viagem, necessitam de todo o dinheiro que conseguimos. Isso não é importante para ele como informação naquele momento. Aí vem a pergunta, o que ele quer, né? Pinte o gráfico de acordo com a legenda. Agora vamos olhar abaixo. Os alunos do 3º ano venderam rifas. Pronto. Não importa para que os alunos venderam essas rifas. Ele vendeu e agora eu quero que pinte o gráfico de acordo com a legenda. Então, assim, não perder o objetivo, continua interessante a questão
e a compreensão para esse aluno se torna extremamente mais fácil. Nesse caso aqui, olha só, a pergunta. As associações de moradores são muito importantes no dia de hoje. Por quê? E aí, quando você sublinha, sempre que puder, que daí você sublinha palavras-chave, para que na hora que o aluno bata o olho aqui na questão, ele já consiga identificar o que de fato quer. Quando eu falo, ó, as associações de moradores importantes, por quê? Você viu que ele nem precisou ler tudo, mas as palavras que foram lidas já facilitou a emissão da resposta, né? Observem também o tamanho da grafia, o espaçamento, a letra utilizada aqui, a fonte que a gente utiliza, o OpenDigilex, né, que facilita mais a compreensão. E essa fonte você pode baixar, ela é gratuita, você encontra ela nos sites, tanto do Dislexia Piauí como do Digilex Clube. Outra imagem aqui, a gente observa essa imagem, configura fundo e abaixo, né, onde ela está colorida, está formada, você observa que há uma compreensão melhor, visualmente falando, em relação à imagem, e essa adaptação não é muita coisa, né, mas você já não imagina o quanto isso já facilitou. Nesse aspecto aqui, ó, circule os pronomes possessivos nas frases abaixo. Tá? Quando ele diz circule os pronomes possessivos nas frases abaixo, aqui a gente observou o quê? Tamanho de letra, espaçamento e alternativas. Aqui a gente observa no de cima, no vermelhinho, 4 alternativas, né? E o ideal é que essa alternativa seja ímpar, para não dar ideia para esse aluno de que ele acertou a metade, errou a metade, não. Ou 3 questões, ou 5 questões. Então, a gente sempre sugere a alternativa com números ímpares. Por quê? Porque quando ele observa que ele não aceitou dentro do esperado, não acertou, isso compartilha com a autoestima dele também, né? Nessa questão aqui, resolva as questões sobre densidade, aí ele pergunta, na letra A já quer a resposta, e aqui como que a gente coloca? Eu juntei, foi juntado aí a pergunta com a resposta seguinte, não separado como está aqui. Você observa? Porque aqui ele fica meio que dividido, ele tem o número 1, ele tem a letra A e tem um espaço para o cálculo, né? Então, é importante ficar atento também a isso. Quando eu junto todos, eu já interpreto de uma forma mais ampla, né? E facilita mais o meu aprendizado. Então, assim, existem diversas formas de adaptar. A gente poderia colocar aqui, elencar várias, né? E eu sugiro até que quem tem interesse compartilhe com esse material do Disclínica, que é excelente. Porém, você nunca vai conseguir adaptar se você não conhecer o que é a dislexia, as características dela, quais as dificuldades que a criança tem dentro da faixa dela de desenvolvimento. E uma outra coisa, conhecer o aluno, as limitações, o que ele já sabe, o que ele não sabe, o que é necessário desenvolver. Kênia, é fácil fazer tudo isso? A gente sabe que não, ninguém disse que isso é fácil, mas é necessário tentar, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui a vocês é que se você está ensinando e a criança disléxica não aprende, então tente ensinar da forma que ela aprende, né? Conheça, busque essas informações. Aqui é apenas algumas dicas de adaptações, mas isso ainda existe muito mais, tem muito mais opções. Tente descobrir, identificar que com certeza você vai estar contribuindo para o desenvolvimento eficaz da aprendizagem do aluno com dislexia. E pode contar conosco aqui do Digilex Clube, que a gente orienta você nesse contexto da adaptação de provas. Obrigada pela atenção.